O homem de amarelo, ele está trabalhando numa casa. Ele trabalha numa casa e a moça que você vê ali ao fundo, ela se chama Mariane e ela é a filha da dona da casa. O homem que está ali começa a alimentar uma paixão que ele vai revelando aos poucos, até que essa paixão vira uma obsessão, e até que essa obsessão vira uma perseguição, e a perseguição é constante. Naquele momento, ela começa a dizer para a família que não aguenta mais, que ele está perseguindo. Mas todo mundo acredita que Cícero vai parar. Já não dá mais tempo. Naquele dia, Mariane vai a uma festa com um tio. Quando na volta para casa, de repente, aparece Cícero. Cícero está foragido. E ela e o tio sobreviveram por milagre num ataque aqui em São Paulo. Põe o chuca-chuca no Cidade. As marcas de uma tragédia. Por muito pouco, este homem não perdeu a vida após ser vítima de um ataque brutal motivado por uma crise de ciúmes. O nome dele é João, mas prefere não mostrar o rosto e, por medo, não quer gravar entrevista. O responsável por tudo isso é Cícero. Mas João não foi a única vítima do Cícero. Mariane estava ao lado dele e também foi atacada. Os ferimentos estão por todo o corpo. Ela passou uma semana internada para se recuperar dos cortes. Ataque que veio de quem ela menos esperava. Eu fiquei apavorada. Para mim ali era o fim. Para mim eu não ia viver mais não. Que foi muito forte. Ele estava muito furioso. Ele estava revoltado. Tudo aconteceu dentro da casa do João, na zona oeste de São Paulo. O local foi invadido por Cícero e as vítimas atacadas. Uma crise de ciúmes que motivou 2 tentativas de assassinato. O suspeito acreditava que a Mariane tinha um caso com João, o que ela nega. Nossa, ele é da família. Respeitador, eu respeito ele também. Minha família tem super consideração por ele. Conta ainda que Cícero tinha uma paixão não correspondida por ela. Nunca passou isso pela minha cabeça, porque ele era só amigo só. Então, nossa, ele sempre falou que me amava, mas eu nunca levei a sério, né? Mariane e João saíram juntos em uma noite. Foram para uma festa, beberam e conversaram por muito tempo. A Mariane e o João, naquela noite, eles saíram da festa. Só que o que eles não contavam era que durante todo o trajeto eles seriam observados e também seguidos pelo Cícero. Em alguns momentos, eles até olhavam para trás, notavam algo diferente, mas quando paravam para ver, não havia ninguém. Isso porque o Cícero observava os dois de longe, ele mantinha a distância e todas as vezes que a Mariane ou o João se viravam, ele se abaixava aqui perto dos carros e conseguia se esconder. Mas tudo isso continuou. Ele não foi visto e por isso o plano teria prosseguido. Quando a Mariane e o João entraram na casa e ficaram lá conversando por alguns momentos ainda, o Cícero ficou do lado de fora, observando e principalmente escutando tudo. E foi a partir do momento que ele não escutou mais as vozes de Mariane e também do João, foi que o sinal verde foi dado. A partir daquele momento, ele iria colocar o plano em prática de esfaquear tanto o João quanto a Mariane. Mariane não desconfiava do que estava prestes a acontecer. Ela acreditava que Cícero não pudesse fazer mal a ela. A mulher afirma que Cícero é casado, mas mesmo assim tentava conquistá-la. Mas ela afirma, nunca aceitou. Uma vez só, que ele tentou me agarrar. Mas já entrou dentro da minha casa quando eu não estava. Que meus pais falaram que eu tinha saído. Quando chegou, eu já estava dentro da minha casa.
A Mariane e o João chegaram na casa dele e ficaram assentados aqui no sofá da casa. O João levantou, foi até a cozinha e pegou mais algumas cervejas e trouxe para cá. Os dois ficaram assentados, conversando, esperando o tempo passar. Isso porque a Mariane não havia conseguido entrar na casa dela, pois a porta estava trancada. Foi então que ela resolveu vir para cá. Os dois estavam conversando e depois de algum tempo, ela que estava aqui nessa posição e o João assentado aqui do outro lado, segundo relatos, inclusive do João e também da Mariane. Mas, depois de um tempo, como eu disse, eles acabaram, por conta da bebida, pegando no sono. Dormiram aqui mesmo, no sofá. Foi aí que, depois de algumas horas, a Mariane, deitada, escutou um barulho, mas pensou que não fosse nada demais. Mas era o contrário. Quando ela se deu conta e abriu os olhos, viu que o Cícero já estava aqui, em cima dela, com uma faca de 30 centímetros na mão dele. Foi a partir deste momento que o homem começou a esfaquear a vítima. Mariane conseguiu correr e pedir ajuda. Mesmo sangrando, conseguiu encontrar um vizinho que chamou a ambulância. Antes de ser resgatada, ela desmaiou. Tamanho choque. João saiu do local e também pediu por socorro. Mariane lembra detalhes do ataque. Eu só lembro dele assim, em cima de mim, com a faca. Falando que se não fosse dele, eu não ia ser de ninguém, que eu era uma maldita. E que ele vinha com as duas mãos, com a faca, e me dava as facadas. Aí depois meu tio viu na hora e foi em luta corporal com ele. Cícero fugiu deixando a faca para trás. A arma foi apreendida e enviada para a perícia. E ele não foi muito longe. A confiança da impunidade era tamanha que andou apenas alguns quarteirões, até parar novamente. Algumas testemunhas informaram à polícia, após o momento que tudo aconteceu, que depois do crime, o Cícero teria tido uma atitude ainda mais inesperada. Falaram que depois de esfaquear as duas pessoas, ele começou a andar pelas ruas do bairro. Seguiu andando sem rumo. Inclusive, nas mãos havia manchas de sangue. Só que depois ele não foi para a casa dele. Ele teria tido outro rumo. Foi até um bar que fica próximo ao local onde tudo aconteceu. Neste bar tinha algumas pessoas que estavam bebendo cerveja. Ele parou, se assentou em uma das cadeiras e pediu também uma bebida. E ficou bebendo. Ficou lá por cerca de meia hora. Mas durante este tempo, ele contou não só para o dono do estabelecimento, como também para as outras pessoas que lá estavam, os clientes, o que ele havia acabado de fazer. Que ele tinha acabado de tirar a vida de duas pessoas. Eu fiquei sabendo que ainda ele foi no bar, ainda bebeu, acho que 2 pingas e falou que acabou de matar 2. Eu lembro que ele falaram para mim, né? Que ele tinha acabado de matar 2. Que ele falava lá no bar. O delegado responsável pelo caso já pediu à justiça a prisão de Cícero. Ele é considerado foragido. O delegado afirma ainda que a real motivação do crime será comprovada após a prisão do suspeito. Cícero tentou realmente matar a vítima do nosso caso. A prisão de Cícero será importante também para a elucidação de todos esses pontos. Ele poderá trazer dados novos para que nós possamos compreender na inteireza a realidade desse caso intrincado. Realmente envolve relação amorosa, envolve ciúmes, envolve ameaças, paixão. Realmente é um caso intrincado em que todo esse tabuleiro ainda não está completamente preenchido. Mariane conta que conheceu Cícero há alguns anos. Ele era pedreiro em uma obra na casa da mãe dela. Desde que o serviço terminou, Cícero teria começado a persegui-la. Mas, apesar disso, Mariane nunca procurou a polícia para prestar queixa. Até que a tragédia aconteceu. Por pouco, 2 pessoas não perderam a vida. Os ciúmes descontrolados de Cícero, que levou Mariane e João ao hospital. Eu tenho muito medo dele voltar e terminar o que ele começou. Porque ele vai fazer isso.
Esta é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.